Nenhum lutador foi mais importante, eu repito, nenhum lutador foi mais importante para a AEW do que Chris Jericho. E isso não quer dizer que ele tenha sido o melhor ou o mais vitorioso, mas quando a AEW surgiu em 2019, a contratação de Chris Jericho foi a que deu credibilidade imediata à empresa. Ele foi a grande assinatura que fez muita gente levar a nova promoção a sério. No entanto, os últimos anos não foram nada fáceis para Chris Jericho, já que parte do público começou a se cansar da sua presença. Agora, o seu contrato com a AEW chegando ao fim no fim do ano, tudo indica que Chris Jericho está prestes a retornar à WWE para uma última passagem. E se isso realmente acontecer, existe praticamente uma forma certa de a empresa conduzir esse retorno. Mas antes, galera, antes da gente partir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota aqui pra gente no nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo! E a forma mais óbvia de trazer Chris Jericho de volta seria justamente no primeiro Raw de 2026, marcado para o dia 5 de janeiro, em Brooklyn. A WWE está preparando um grande show, apostando pesado no crossover com Stranger Things e colocando 3 lutas por título no card, incluindo o tão aguardado Main Event, onde Bron Breakker desafia CM Punk pelo cinturão mundial dos pesos pesados. Caso Breakker conquiste o título, a noite pode marcar uma verdadeira virada de chave para a empresa, iniciando uma nova era dominada por estrelas mais jovens. Esse Raw do dia 5 de janeiro também seria o cenário perfeito para uma viagem ao passado, com o retorno surpresa de Chris Jericho. Agora, vocês imaginem a cena. No meio do show, as luzes se apagam, começa uma contagem regressiva, e seja ao som do seu antigo tema da WWE, ou até mesmo a sua música Judas, do Fozzy, usada na AEW, quando Chris Jericho aparecer. E pode até ser que parte dos fãs da AEW tenham se cansado dele, mas não há dúvidas de que o ginásio viria abaixo se Chris Jericho surgisse do nada naquela noite. Seria um momento memorável, sem sombras de dúvidas, mas aí fica a pergunta, essa seria realmente a melhor forma de fazer o seu retorno? Jericho ainda pode estar em boa forma, mas aos 55 anos de idade, sua carreira já caminha para a reta final. E caso ele realmente volte à WWE em 2026, esse será muito provavelmente sua última passagem pela empresa. E por maior que tenha sido o astro que o Y2J se tornou, múltiplo campeão mundial e dono de algumas das promos mais marcantes da história, Jericho também é lembrado por estreias e retornos icônicos. Antes mesmo da sua chegada à WWE em 1999, o público acompanhou por semanas aquelas famosas vinhetas com a contagem regressiva, até Jericho finalmente aparecer para interromper The Rock em um episódio do Raw. O mesmo aconteceu em 2007 e 2012, quando, após semanas de vídeos misteriosos, ele retornou sobre enorme reação do público. Todo mundo já sabia que era Jericho por trás daquilo, mas isso não importava, a expectativa só aumentava. E fazer Jericho aparecer de surpresa no Raw do dia 5 de janeiro seria empolgante, é claro, mas eu pergunto pra vocês, e depois? Esse nunca foi o estilo de Chris Jericho. O caminho certo, especialmente se for a última vez, é resgatar suas vinhetas clássicas. Deixe o suspense crescer por semanas, com a equipe de comentários fingindo não saber de nada, enquanto o público grita Y2J nas arenas. A WWE atualmente carece desse tipo de gancho marcante, e uma construção baseada em nostalgia, celebrando uma lenda absoluta, certamente incendiaria as redes sociais. Jericho sempre foi um mestre em contar histórias, mesmo quando não está presente. Então, que ele faça isso uma última vez, deixando os fãs especularem sobre suas intenções e se esse retorno final será como Babyface ou como Rio. E a empresa deveria guardar Chris Jericho para o Royal Rumble, ou talvez para depois dele. Se Jericho não aparecer no Raw do dia 5, a grande questão passa a ser: quanto tempo a gente vai esperar? Um retorno construído com vinhetas misteriosas pode funcionar por algumas semanas, mas sem se arrastar demais. Esse caminho pode culminar no Royal Rumble do dia 31 de janeiro, oferecendo cerca de um mês inteiro de construção. Esse seria um rumo bastante apropriado, já que um dos retornos mais icônicos de Jericho aconteceu justamente
com uma entrada surpresa no Royal Rumble de 2013, e após cerca de 6 meses afastado, não há dúvidas de que a arena iria à loucura se o tema de Chris Jericho tocasse no Royal Rumble de 2026. Mas o grande problema é que, além de provavelmente não vencer a luta, o evento de 2026 vai acontecer em Riyadh, na Arábia Saudita, uma decisão que já desagradou muitos fãs e que pode afastar parte do público da transmissão. E nem a WWE e nem o próprio Chris Jericho teriam problemas de um retorno na Arábia Saudita, mas o melhor cenário talvez seria esperar um pouco mais, até a empresa voltar à América do Norte. E como os fãs já estarão esperando Jericho no Royal Rumble, a melhor forma de surpreendê-los seria fazê-lo aparecer logo depois, em um Raw ou um SmackDown, de preferência Raw, justamente quando a dúvida começar a surgir sobre se esse retorno realmente vai acontecer ou não. Jericho merece uma última passagem diante de um público que o apoie, celebre a sua carreira e cante o seu nome. E mais do que isso, ele merece que esse retorno final seja tão memorável quanto aqueles que ajudaram a transformá-lo em uma lenda do Pro Wrestling. Mas agora, galera, eu quero saber de vocês. O que vocês acham aí desse possível retorno de Chris Jericho? Você acha que ele vai aparecer no Raw? Você acha que ele vai aparecer no Royal Rumble? Ou você acha que ele vai aparecer após o Royal Rumble? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E também, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!